And as we said, Como nós dizíamos, existe total consciência. it is said that E é dito que os seres super-humanos, time para eles o tempo não é uma barreira, nor space. nem mesmo espaço. It is a rather É uma coisa muito interessante. that people Que who pessoas que eram muito materialistas até recentemente are talking estão escrevendo e falando a respeito what they call, daquilo que é chamado a visão remota, that is, que significa que pelo desenvolvimento de certa faculdade, a person is, a pessoa se torna capaz de ver coisas a uma certa distância. but that is Mas isso não é plena consciência. full awareness. A plena consciência ou percebimento é a percepção do todo, What is remote, tanto o que está distante como o que está próximo, what is within, tanto o que está fora quanto o que está dentro, what is subtle, tanto o que é denso quanto o que é sutil. and above E all, além disso e acima disso, o propósito e o significado de todas as coisas. they say there is É dito que existe assim uma harmonia em todas as partes do universo. we are not capable, Nós não somos capazes de sentir isso a não ser ocasionalmente. when the human being, Mas quando o ser humano transforma a si mesmo, or rather transfers ou himself, mesmo transforma a si mesmo num nível superior, he will sense ele vai sentir essa harmonia universal, and see the vendo o propósito e o significado em todas as coisas. one such E saint um desses sábios que atingiu o nível super-humano said that, dizia que há um propósito oculto and a lady e um significado latente in every, em cada existência, por mais que pareça insignificante. and those, E estes florescerão and take every, e chegarão ao mais alto nível que nós somos capazes de compreender. that is Na the, verdade, esse é o destino do ser humano. so we should not, De modo que nós não deveríamos estar meramente acomodados ou contentes com o nosso estágio atual de vida. there are people who Há say, pessoas que dizem que o ser humano sempre será egoísta, but evolutionary, mas os biólogos evolucionistas parecem perceber agora everything is que tudo está convergindo para higher and higher, mais e mais altos níveis de perfeição. and therefore the superhuman, E, portanto, a vida super-humana não é algo ridículo. we have seen Nós temos visto sábios e instrutores espirituais sobre o planeta Terra, whose love, wisdom, cujo conhecimento, amor e sabedoria estavam acima do humano. in the natural, E isto acontece por um fluxo natural. the human has the O power ser humano tem o poder de olhar, observar a si mesmo, to discover de descobrir o que é verdadeiramente humano e o que não é. there is a great deal Mas ainda existe muito de sub-humano ou de pré-humano nas reações que nós trazemos em relação ao ambiente. For example, Por exemplo, a wanting to vontade da retaliate. vingança ou retaliação. If somebody speaks some, Uma pessoa nos fala de uma forma agressiva e nós queremos revidar da mesma maneira. and when it comes to a E whole, quando isso assume proporções de grandes grupos de pessoas, como entre os israelitas e os árabes, they a retaliate. retaliação pode prosseguir e prosseguir. That is why the É Buddha por isso que o Buda dizia que não se pode apagar fogo com fogo. So we can observe that Então nós podemos observar esse processo e nos libertar dele. first we must Pois, primeiramente, nós temos que nos tornar verdadeiramente humanos, feel, for example, sentindo muito mais compaixão e preocupando-se, tomando cuidado com os outros seres vivos, and use our power de modo a of usar self-recognition o nosso poder de autoconsciência ou reconhecimento, to what in religion aquilo que em termos religiosos nós diríamos purificar a si mesmo, of all de todas as tendências animais, and develop de modo a desenvolver as características verdadeiramente humanas. we said
that Nós dizíamos que esse processo de convergência evolutiva leads to memory. conduz à memória e à racionalidade. But how Mas quão racionais nós somos? we are destroying? Nós estamos destruindo o meio ambiente. By we, I E no caso, por nós, eu quero me referir à grande maioria dos seres humanos. although everybody, Embora as pessoas agora sejam constantemente avisadas de que destruir o meio ambiente é causar dano a si mesmo, our greed, ainda assim a nossa cobiça parece mais poderosa do que a nossa capacidade racional. so by looking, De modo que se nós vivemos todas essas coisas numa maneira de profundo pensar, we will be able nós seríamos assim capazes de corrigir muitas coisas in our em behavior. nossa conduta e em nossos relacionamentos. Above all, E acima de tudo, de harmonizar a nós mesmos with all that is happening, com tudo o que acontece na natureza, which is not que não é um estado caótico, because our porque a nossa percepção é tão limitada, we are not nós não somos capazes de ver o que de fato está acontecendo through the many, através das inúmeras mudanças da evolução. but according Mas de acordo com o que os grandes sábios sempre disseram, and scientific, e os cientistas recém começam a afirmar, there seems to be, parece haver um grande plano, we are not living, é um grande projeto. Nós não estamos vivendo num caos. but nature Podemos até estar criando um caos, mas a natureza não é por si caótica. and the only course we can, E o único curso que nós podemos seguir é o de, de nos harmonizarmos com esse grande plano divino and not e exercise não exercitar a nossa tola vontade pessoal, egoísta. man is Pois o homem está constantemente batalhando contra as coisas because porque ele crê que ele tem o conhecimento de decidir o que deveria acontecer. and he E ele crê que a sua vontade pessoal deveria prevalecer. as all Como todas as religiões têm ensinado, that kind of esse tipo de vontade pessoal precisa submeter-se, entregar-se in favor em favor de uma atitude mais respeitosa a reverence. e uma reverência por todos os processos da vida. This may be, E esse talvez seja o começo. I think, if Eu penso que se a presente humanidade for destruída, it will reappear ela reaparecerá ou nessa terra ou em algum outro lugar. because life seems to be that energy Porque tudo parece indicar que aquela energia que nós chamamos de vida tem infinitas possibilidades. they give us an example that small island De uma pequena ilha no arquipélago da Indonésia, Krakatoa or something, aquela ilha de Krakatoa que explodiu completamente com um vulcão em erupção. and what was left E o que sobrou era alguma coisa muito quente, um resto de pedaço de solo. scientists have had a wonderful E os cientistas nessas últimas décadas tiveram assim excelente oportunidade de ali fazer uma pesquisa. and the E distinct o Sr. Wilson, que é um distinto cientista, afirmou: that they have been é como a vida ressuscitou a si mesma naquela pequena terra. little by little in Aos poucos as criaturas foram ressurgindo ali, various forms of plants. muitas formas da vida vegetal ressurgiram, Nature can do that. e a natureza é capaz de fazer isso mesmo com uma pequena extensão de terra. Perhaps it, Talvez ela seja até capaz de reviver tudo de novo, but nature seeming to mas a natureza parece ter um poder extraordinariamente inteligente perhaps may find a way e talvez encontre um caminho pelo qual a humanidade não se destrua completamente. it's very difficult. É muito difícil compreender ou saber como a natureza atinge uma série de coisas. Innumerable elephants Inúmeros elefantes foram mortos e caçados por causa apenas do marfim.
2 or 3 years, E 2 ou 3 anos atrás começaram a surgir relatos em certos artigos, under the interest, a natureza dando uma mãozinha ou fazendo uma intervenção. because now there are Então estão surgindo agora novos tipos de elefantes que já nascem sem as presas de marfim. and therefore there will E, portanto, em breve não haverá mais como produzir o suficiente marfim murderers. a partir dos assassinos seres humanos. So nature seems to have all kinds of ways. Então a natureza tem muitas maneiras de atingir o seu destino. This is just my personal opinion. Of Essa course. é apenas a minha opinião pessoal.